Em dezembro de 1900, uma pequena ilha rochosa no norte da Escócia tornou-se palco de um dos desaparecimentos mais perturbadores já registrados, uma ilha isolada, castigada por ventos violentos e ondas que se chocavam contra paredões de pedra com força brutal, um lugar onde quase ninguém vivia, exceto 3 homens responsáveis por manter acesa uma luz que guiava navios durante a noite. Mas quando o barco de reabastecimento finalmente chegou ali, algo estava errado, profundamente errado. As Ilhas Flannan formam um pequeno arquipélago no Atlântico Norte, a cerca de 30 quilômetros da costa das Hébridas exteriores, e entre elas está Eileamor, a maior das ilhas, onde um farol havia sido construído recentemente para evitar naufrágios naquela região traiçoeira. 3 faroleiros trabalhavam em turnos rotativos, vivendo por semanas em completo isolamento. Cercados apenas pelo som constante do vento e do mar, homens acostumados à solidão, disciplinados, treinados para enfrentar condições extremas. Nada naquela rotina deveria ser imprevisível, até que a própria rotina foi quebrada. No dia 15 de dezembro de 1900, um navio que passava pela região notou algo estranho. O farol que deveria estar aceso estava completamente apagado, em uma área conhecida por tempestades repentinas e rochas escondidas sob a superfície. A luz era vital, mas naquela noite, não havia sinal dela. A informação demorou alguns dias para chegar à costa devido ao mau tempo. E somente no dia 26 de dezembro o navio de reabastecimento, chamado Esperos, conseguiu se aproximar da ilha para investigar o que estava acontecendo. A bordo estava Joseph Moore, o faroleiro substituto que assumiria o próximo turno. Ao se aproximarem da ilha, a equipe percebeu que não havia ninguém aguardando no pequeno cais improvisado, o que era incomum, pois os faroleiros sempre aguardavam ansiosamente chegada de suprimentos e correspondências. Moore subiu a trilha íngreme até o farol. O silêncio era absoluto. Nenhum som além do vento cortando as pedras. Ao chegar à porta principal, encontrou-a destrancada, algo que não seguia o protocolo rígido de segurança. Entrou na estrutura e começou a chamar pelos colegas, mas não houve resposta. Lá dentro, tudo parecia estranho, mas não completamente caótico. A mesa estava arrumada, a cozinha organizada, porém uma cadeira estava caída no chão, como se alguém tivesse se levantado às pressas. 2 dos 3 casacos impermeáveis estavam pendurados, mas um deles não estava ali, indicando que um dos homens poderia ter saído com pressa. O relógio da parede havia parado. E não havia qualquer sinal dos 3 faroleiros, nenhum corpo, nenhuma marca evidente de violência, nenhum sinal claro de luta. Moore subiu até a sala da luz, verificou o mecanismo. Tudo estava abastecido, limpo, funcionando corretamente, exceto pelo fato de que a luz não estava acesa dias antes. Como se alguém simplesmente tivesse abandonado o posto. O diário oficial do farol foi então examinado, e ali estavam registros que tornariam o caso ainda mais misterioso. Anotações feitas nos dias anteriores falavam de ventos extremamente fortes, de um dos homens chorando silenciosamente, algo considerado estranho para trabalhadores experientes. Outro registro mencionava que todos estavam orando, como se esperassem algo terrível. Porém, registros meteorológicos da região indicam que não houve tempestades significativas naquelas datas mencionadas, o que levanta uma pergunta inquietante: o que exatamente eles estavam enfrentando ali naquela ilha isolada? A última anotação no diário era simples e enigmática: tempestade terminou, mar calmo, Deus está sobre todos. Depois disso, silêncio absoluto. Uma investigação oficial foi iniciada, conduzida por Robert Muriad, superintendente do Conselho do Farol do Norte. Ele inspecionou a ilha minuciosamente, observou danos no lado oeste da ilha, onde ondas gigantes frequentemente atingiam a base rochosa. Cordas estavam deslocadas, uma caixa de suprimentos estava destruída. Havia sinais de que algo violento havia ocorrido naquela área. A teoria inicial sugeria que os homens teriam descido para proteger equipamentos durante uma tempestade e sido arrastados por uma onda colossal, mas havia inconsistências, porque os 3 teriam saído juntos, deixando o farol sem supervisão, algo estritamente proibido, e porque um deles aparentemente saiu sem casaco, em uma região onde o frio podia ser mortal em minutos. Com o passar dos anos, teorias começaram a surgir, algumas racionais, outras quase sobrenaturais. Alguns sugerem que uma onda normal, conhecida como onda gigante ou rogue wave, teria surpreendido os 3 homens simultaneamente, arrastando-os para o mar antes que pudessem reagir. Outros acreditam que um deles possa ter escorregado e os outros desceram para tentar ajudar, apenas para serem tragados também. Há ainda hipóteses de conflitos internos, de brigas que teriam terminado em tragédia.
seguida de tentativa de encobrir o ocorrido, mas nenhuma evidência concreta sustenta essas ideias. A ausência de corpos tornou o caso ainda mais inquietante. O oceano pode ser implacável e devolver muito pouco do que leva, mas o fato de não haver absolutamente nenhum vestígio físico alimentou o imaginário popular. Histórias começaram a circular sobre fenômenos inexplicáveis, sobre presenças estranhas na ilha, sobre antigas lendas celtas envolvendo espíritos do mar que habitariam aquelas rochas isoladas. Embora não haja qualquer prova dessas narrativas, elas persistem até hoje como parte do mistério cultural que envolve o desaparecimento. O farol continuou operando por décadas depois, mas muitos trabalhadores relataram sentir desconforto ao assumir o posto. Como se a própria estrutura carregasse o peso de algo não resolvido, a ilha permanece praticamente desabitada, visitada apenas ocasionalmente por pesquisadores e curiosos. E ainda hoje o caso é lembrado como um dos maiores enigmas marítimos da história moderna. O que torna essa história tão perturbadora não é apenas o desaparecimento em si, mas o contexto. 3 homens treinados, experientes, vivendo em um ambiente controlado, desaparecem sem deixar rastro, em um local pequeno demais para esconder qualquer segredo duradouro. E mesmo assim, mais de um século depois, ninguém consegue explicar com absoluta certeza o que aconteceu. Talvez a explicação mais provável seja também a mais simples, uma combinação de erro humano e força da natureza. Talvez tenham subestimado o mar por um único momento, talvez tenham confiado demais na própria experiência, talvez tenham descido juntos por pressa ou solidariedade, e a ilha apenas testemunhou silenciosamente enquanto o oceano reclamava suas vidas. Mas a ausência de respostas definitivas mantém o caso vivo, alimentando teorias e reflexões. Existe algo profundamente desconfortável na ideia de que pessoas possam simplesmente desaparecer em um espaço tão limitado, sem testemunhas, sem despedidas, sem explicações claras, apenas um farol apagado em meio à escuridão, como se a própria luz que deveria guiar outros tivesse falhado em proteger aqueles que a mantinham acesa. Mais de 100 anos se passaram, o vento ainda sopra sobre as rochas de Eileamor, as ondas continuam quebrando com a mesma força, mas a pergunta permanece suspensa no ar frio do Atlântico Norte. O que realmente aconteceu com aqueles 3 homens naquela ilha isolada foi apenas o poder impiedoso da natureza, um acidente trágico amplificado pelo isolamento, ou algo que jamais será totalmente compreendido. Em um mundo onde quase tudo pode ser explicado por tecnologia, ciência e investigação detalhada, histórias como essa lembram que ainda existem pontos cegos, lugares onde a lógica não consegue iluminar completamente os acontecimentos. E talvez seja justamente isso que torna a ilha tão fascinante, não o que sabemos, mas o que nunca poderemos saber. A luz voltou a brilhar ali depois daquele inverno de 1900. Navios continuaram seu curso. Marinheiros confiaram novamente naquele feixe cortando a noite. Mas para 3 homens, a jornada terminou sem testemunhas, sem registros finais claros, apenas um silêncio permanente, perdido entre o mar e o céu, em um dos lugares mais isolados do mundo.